Olá, meu nome é Júlio Vaz e estou aqui para fazer comentários sobre o crime do artigo 129, lesão corporal. Esta é a parte 4 do nosso vídeo sobre o crime de lesão corporal. E nós vamos fazer comentários aqui a partir do parágrafo 9º. O parágrafo 9º, ele foi criado juntamente com o parágrafo 10 no ano de 2004. Ele foi criado pela Lei 10.886 do ano de 2004. Sofreu alterações pela Lei 11.343 de 2006. Esta mesma lei fez a inclusão do parágrafo 11 também. Vamos verificar como está a redação do parágrafo 9º, que cuida de violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Observamos que aqui no parágrafo 9º nós temos figuras qualificadas. Então estamos diante de uma qualificadora. São várias circunstâncias qualificadoras colocadas dentro do parágrafo 9º, todas elas preocupadas com a relação existente entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. São práticas onde aquelas relações fazem com que a gente espere que haja por parte do sujeito ativo uma proteção, um cuidado, uma atenção maior com o sujeito passivo. E ao contrário disto, estamos diante da ocorrência de uma prática criminosa. Então a lei, protegendo estas relações, protegendo estas pessoas, cria esta figura qualificada com a pena majorada em relação à figura do caput. O parágrafo 9º é aplicável à lesão corporal de natureza leve, prevista no artigo 129, caput. A gente pode observar que as relações de parentesco foram lançadas em primeiro lugar, mas ao final a lei abre uma fórmula dizendo assim: ou ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas. Sim, nós temos relações domésticas entre o pai e os pais e os filhos, mas nós temos também relação doméstica entre o empregador e o empregado doméstico, que atua ali dentro da casa daquela pessoa. Nós temos as relações de coabitação entre pessoas que habitam no mesmo espaço, como, por exemplo, afastada a relação de parentesco, a ideia do padrasto e do enteado. E os senhores têm uma relação de coabitação. Temos a coabitação também na ideia das repúblicas de estudantes, onde várias pessoas ocupam o mesmo imóvel, a mesma casa. E por fim, a lei fala das relações de hospitalidade. Estas relações de hospitalidade envolvem a figura do hóspede e do hospedeiro, podendo a prática ser tanto de um contra o outro, como do outro contra um. Do hospedeiro em relação ao hóspede, do hóspede em relação ao hospedeiro. Observamos que, no mínimo, a relação de hospedagem deve se dar por questões de cortesia social. Este dispositivo, como já dissemos, o parágrafo 9º, ele aplica-se apenas às ideias de lesão corporal de natureza leve. Havendo essas relações entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, vamos observar que o sujeito ativo sempre terá uma qualidade especial. Então sempre teremos um crime próprio ao observar o sujeito ativo na figura do parágrafo 9º. É bom observarmos também que várias das figuras aqui previstas neste parágrafo 9º são tratadas também como agravantes,
previstas no artigo 61, incisos 2, letras E e F. Ora, o fato da mesma hipótese estar tratada como agravante lá no artigo 61, na parte geral do Código Penal, e como qualificadora aqui no parágrafo 9º do artigo 129, não nos permite fazer um bis in idem. A lei, ao contrário, proíbe o bis in idem. Não admite duas causas de aumento pela mesma razão incidindo no mesmo caso concreto. Estabelece, inclusive, as agravantes no artigo 61. Só são elas aplicáveis quando não constituem ou qualificam o crime. Ora, na hipótese de incidência de alguma das hipóteses do parágrafo 9º, será ele o aplicável como qualificadora à figura da lesão corporal leve. Vamos observar também que esta pena prevista de detenção de 3 meses a 3 anos retira a figura desta lesão leve, havendo esta questão da violência doméstica, retira da ideia de infração penal de menor potencial ofensivo, pois a pena é superior, a pena máxima privativa de liberdade é superior à pena de 2 anos. Não é caso, então, de aplicação do dispositivo pelo juizado especial criminal. Vamos verificar que o parágrafo 10 preocupou-se em fazer a aplicação das hipóteses do parágrafo 9º do artigo 129 nas ideias da lesão grave, da lesão gravíssima ou da lesão corporal seguida de morte. Estamos falando que o parágrafo 10 vai olhar para as mesmas hipóteses contidas no parágrafo 9º, só que não para ser aplicado à lesão corporal de natureza leve, mas para as hipóteses do parágrafo 1º, lesão corporal grave, parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima, segundo a doutrina, e lesão corporal seguida de morte, prevista no parágrafo 3º. Diz então o parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Bom, aumenta que pena? Aumenta a pena prevista no parágrafo 1º, se a lesão for grave. A prevista no parágrafo 2º, se a lesão for gravíssima. E no parágrafo 3º, se a lesão for seguida de morte. Ou seja, usamos a pena correspondente à lesão conforme sua natureza ou hipótese. Estando a vítima dentro das hipóteses do parágrafo 9º, não vamos aplicar a forma qualificadora do parágrafo 9º, mas a circunstância específica de aumento de pena, majorando a pena em 1/3 aqui do parágrafo 10. Sobre o tema, também veio tratar o parágrafo 11, agora olhando para aquela pessoa portadora de deficiência. É o texto contido no parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Observamos, estamos olhando para uma lesão leve, em que teremos o aumento de 1/3 de qual pena? Da prevista no parágrafo 9º. Toda vez que aquela pessoa que está nas hipóteses de violência doméstica for uma pessoa portadora de deficiência. Que deficiência? Deficiência física ou deficiência mental, pois a lei não fez nenhuma exclusão. Vamos aumentar então a pena do parágrafo 9º nestas hipóteses em 1/3. Vamos observar que são muitos fatores específicos.
A vítima, o sujeito passivo, tem que estar nas hipóteses do parágrafo 9º. E, ainda, tem que ser pessoa portadora de deficiência. No entanto, é justamente nesses grupos familiares, nesses grupos em que as pessoas estão vivendo juntas, em que nós temos a incidência mais comum desta espécie de violência contra o deficiente físico ou mental. Então, provavelmente, nós vamos ver incidindo o parágrafo 11 em hipóteses concretas. Por fim, a gente ainda vai observar a existência no nosso sistema do parágrafo 12, último parágrafo do crime de lesões corporais, incluído no ano de 2015, através da Lei 13.142. Percebe-se que há uma ação mais intensa do crime em face dos agentes, que aqui vou denominar de forma ampla de agentes da lei. Estes agentes da lei vêm sendo atingidos em práticas delituosas. E, em cima disso, buscou-se a construção do artigo 129, parágrafo 12, que tem hoje a seguinte redação: se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Observo, chamei de forma geral de agentes da lei aqueles que estão no artigo 142 da Constituição Federal, aqueles que integram as Forças Armadas. Aqueles que estão no artigo 144 da Constituição Federal, os agentes de segurança pública. Estão aqui os policiais civis, os policiais militares dos estados, os policiais federais, os rodoviários e ferroviários federais, todos estão neste contexto do artigo 144. A lei ainda se preocupou com os integrantes do sistema prisional. Nos estados, os senhores vão ter as secretarias de administração penitenciária, os agentes penitenciários e, por fim, ainda o pessoal da Força Nacional de Segurança Pública. Todos estão sendo protegidos pela lei, que manda aumentar as lesões corporais contra eles praticadas de 1 a 2/3. Estão protegidos também os seus parentes e companheiros até o 3º grau. Então, o seu cônjuge, seus companheiros e seus parentes consanguíneos até o 3º grau. Estamos falando dos irmãos, estamos falando dos tios, estamos falando dos sobrinhos. A lei está buscando proteger estes agentes, criando a hipótese de circunstância específica de aumento de pena no parágrafo 12. Por fim, vamos olhar para a ação penal nos crimes de lesão corporal. Podemos adotar a regra, que é a regra do Código Penal. A regra é que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, salvo quando a lei expressamente faz uma exceção. No caso, vamos observar que, por regra, os crimes do artigo 129 do Código Penal são de ação penal pública incondicionada. No entanto, como existe em lei especial, mais especificamente no artigo 88,
da Lei 9.099 de 1995, que cuida dos juizados especiais cíveis e criminais, dispositivo que estabelece a exceção, determinando que nos casos de lesão corporal de natureza leve e lesão corporal culposa, teremos uma condição de procedibilidade, pois para a ação penal haverá a necessidade de representação. Estes crimes, então, lesão corporal de natureza leve e lesão corporal culposa, são de ação penal pública condicionada. Mas ainda temos um outro comentário. Com o advento da Lei Maria da Penha, que determina o afastamento das normas da Lei 9.099, quando for ser aplicada a Lei Maria da Penha, então na violência doméstica contra a mulher, havendo uma lesão corporal de natureza leve, a ação penal não dependerá de representação, pois foi afastada a figura do artigo 88 da Lei 9.099 de 1995. Temos então ação penal pública incondicionada. Só adotaremos a ação penal pública condicionada para lesão corporal culposa e para lesão corporal de natureza leve, quando não for praticada nos termos da Lei Maria da Penha. No mais, adota-se a regra geral, ação penal pública incondicionada para as lesões corporais. Este é o nosso vídeo 4, que encerrou o nosso tema lesão corporal. Muito obrigado por sua atenção.